Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Primeira coisa que eu queria até dizer e combinar com vocês, se vocês preparem, da gente terminar um pouquinho antes, né? Lá por 3h30, 15 para as 4 no limite, porque eu, nesse intervalo, eu preciso me organizar para a sessão da noite, né? Achei. Eu tenho as coisas mais ou menos já organizadas, tenho um esquemão feito, eu preciso dar uma enxertada nele, preciso dar uma organizada nele e me preparar um pouco para essa fala à noite, que é de grande responsabilidade, inclusive, porque eu vou falar em nome do NESEF, da universidade, enfim, né? Então, se a gente pudesse ir até 3h30, 15 para as 4, eu agradeço, porque assim eu tenho um tempinho para me organizar um pouco melhor, né? Isso é a primeira coisa. Pode ser? Ok. Tá bom. Aí, a segunda coisa, dizer que daí na semana que vem, né, nós temos aí a sessão com o Alessandro Reina e o Douglas Lopes, né, a partir da ontologia, a estética e ontologia em Lukács. E o último encontro, né, que em princípio nós estaríamos hoje, né, a discussão da IAD, então bem importante que a Andréia, do grupo da APP Independente, está aqui conosco hoje também, e deve ter mais uma outra pessoa. Então, para esse encontro do dia 31, eu vou fazer um convite especial para o pessoal da APP Independente poder participar com a gente. Já tenho confirmado a presença do professor Mário Amorim, que é da UTFPR, que é o sujeito que lida com esse debate das tecnologias da educação, e também convidei, é um sujeito que faz uma crítica bastante interessante, e convidei também a professora Gláucia Brito, que tem uma forte tendência à defesa forte mesmo, assim, da IAD, né? Então vai ser interessante porque vamos criar um debate aí de posições um pouco diferentes. E aí nós entramos, e como é o último dia, bem importante, né, que a gente entre forte nesse debate, mas a intenção principalmente é fazer uma distinção um pouco conceitual do que é essa questão da IAD, o que são atividades remotas, e todas as variáveis aí, vamos dizer assim, disso que tem sido chamado aí de educação à distância, tá? Então, já faço aí um convite forte, né, para a Adriana e o pessoal da PP Independente e para todos nós. Isso para o dia 31. E no dia 24, então, nós temos com o Douglas e Alessandro. Daí vamos encerrando esse ciclo aqui desse semestre. Tá bom? Então, vamos dar início hoje. Hoje, o caráter político e formativo da cultura em Gramsci, né? O texto foi enviado o livro inteiro, né, mas o texto, de fato, é um texto mais curto, né, Socialismo e Cultura, né, que é um trecho pequeno do livro, por sinal. Então, portanto, daí fica o livro para quem queira ler, queira ampliar suas leituras também, daí é importante. E aí, de imediato, eu vou passar para Rafael Ataíde e Luciana Lima para poderem, então, fazer as colocações e depois a gente entra com questões, com contribuições e tudo mais. Mas ainda antes, só para dizer o seguinte, eu estou em débito com Magda e o grupo, tá? Eu estou enviando o texto do Adorno, né? Eu tenho ele em PDF ou no Word, vou olhar lá certinho, só não tive tempo essa semana por conta da correria e o lançamento também da revista, aliás, bem importante, deixa eu concluir essa parte primeiro. Então, eu vou enviar esse texto que eu estou em débito e também vou enviar um outro que eu encontrei, até já passei para o Jarek, em razão da discussão que nós tivemos com o texto que foi mediado
por Elisane e Valéria, do Marcuse. Eu encontrei um texto escrito por Jesus, presta atenção, não é qualquer pessoa que escreveu, foi Jesus que escreveu. Então, ele é um texto interessante, porque ele vai falar justamente, né, dessa questão que lá ficou aberta, né, da consciência infeliz em Hegel. Né? Bem interessante. Esse sujeito, se ele topar, eu vou trazer ele no segundo semestre para a gente fazer uma conversa com ele aqui, tá bom? Bom, a revista, só para avisar, ela mandei no grupo, mas fechamos o número, bem legal, né? Tá lá. E agora estamos já trabalhando no próximo número, tá bom, gente? Se puder ajudar a divulgar também, nós agradecemos, né? Só dizer que o Rafael Truta, Truta é o apelido dele, para quem não sabe, está no grupo aqui, então não estranho, às vezes eu chamo de Rafael quando eu estou mais sério, agora eu já não estou muito sério. Eu chamo de Truta. Mas o Truta é me orientando no mestrado e tem no Gramsci uma referência do seu trabalho. Né? Então, bem importante. Aqui, os que acompanharam perceberam que o seminário essa edição do Seminário de Educação Filosófica teve uma compreensão de trazer autores centrais dos orientandos, mas sempre dentro de um movimento articulado, né? Então, bem importante, hoje é o Gramsci, porque o Truta tem no horizonte do seu trabalho os estudos do Gramsci como uma das suas referências fundamentais, ou a referência fundamental. Só para dizer também, situar um pouquinho o pessoal que está aqui, quando a gente faz estudos na educação, evidentemente a gente não faz estudo de um autor, né? Só para dizer que isso é coisa da filosofia, né? O povo da filosofia costuma fazer estudo de um autor, de um conceito, de uma coisa muito específica ali e tal. No caso nosso, nós nos apropriamos, né, de um campo conceitual de um autor ou de um conjunto de autores para ler um fenômeno educacional, um problema que tem a ver, né, com o processo, né, digamos, da educação, nesse caso em especial, da própria educação escolar, né, e da escola como um todo, enfim, e às vezes mais especificamente até do ensino da filosofia ou da educação filosófica mais estritamente, né. Então, só para citar isso, Luciana Lima já fez o doutorado conosco, está fazendo o pós-doc aqui no programa também. E, assim, ela é a leitora crítica do estudo do Truta, do Rafael. Então, a gente tem também isso para o pessoal entender, que nós temos os nossos leitores críticos dentro do grupo, né? Como vocês estão percebendo, há muita gente que eu acabo acolhendo para orientar, mas é claro que eu conto com a participação orgânica, né, do grupo, né, que já passou por aqui, que está aqui, que já fez o seu doutorado, fez o seu mestrado, mas que continua participando, né, sempre com a gente, né. No caso da Valéria, que também tem participado organicamente, né, o Edson, né, e a Luciana, enfim, e Gisele, e assim por diante. Né. Ótimo. Então, só para fazer essa apresentação rápida. Beleza, então vamos passar para a Luciana e para o Truta poderem iniciar a conversa, tá bom? Mano. Tá certo. Então, assim, o texto então, que eu indiquei ali foi o Socialismo e Cultura, né? Ele está nos escritos políticos do Gramsci, ali o livro eu passei inteiro, né, para o Geraldo, ali são vários artigos, são vários textos, tem ótimos textos posteriores a esse, né? Esse inicia um debate sobre cultura, inicia a apresentação de um conceito de cultura do Gramsci, né? De uma noção de cultura do Gramsci, mas depois, no mesmo ano ali, vocês vão ver mais para frente ali o texto Homens ou Máquinas, a Universidade Popular e outros textos ali que vão começar a agregar informações, agregar elementos a esse conceito de cultura apresentado no texto do socialismo, nos textos Socialismo e Cultura, né? Então o texto que a gente pensou, que foi indicado ali, então, Socialismo e Cultura, ele começa a apresentar uma ideia para o Gramsci, bastante cara para o Gramsci no transcorrer da sua própria trajetória,
a ideia de que a cultura não pode ser, ou o saber cultural, ou a formação dos sujeitos, a formação do proletariado não pode ser feita a partir dos moldes da cultura burguesa, que são apresentados a partir do saber enciclopédico, onde o sujeito ele é um recipiente e você vai colocando informações e ele vai absorvendo essas informações pura e simplesmente, né? Cultura para o Gramsci ele é muito mais do que isso, né? Formação cultural, cultura é muito mais do que isso. Ela é a construção de um sujeito histórico, né? A construção do sujeito histórico e a construção da consciência de classe, né? A consciência, por isso que o texto é socialismo e cultura, né? A relação entre o socialismo e a noção de cultura. Esse texto do Gramsci, ele se coloca entre dois elementos importantes que existiam naquele período ali, um debate. Até no início ali vocês vão ver que tem uma nota que mais ou menos situa a apresentação desse texto, né? Como todos os textos pré-carcerários do Gramsci, eles são textos conjunturais, eles se deparam com problemas conjunturais, problemas da realidade do movimento socialista italiano, da própria Itália. É um texto no final, no último ano ali, é um texto durante o período de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. É um texto onde ainda há uma certa elaboração dentro do PSI, né, dentro do PSI, do Partido Socialista Italiano, do qual ele fazia parte ali naquele momento, elaboração do conceito de cultura, do conceito de educação, vários questionamentos que ele vai apresentando, né? O texto ele se coloca entre dois sujeitos, né? Entre o Amadeu Bordiga, ele é um dos grandes militantes também do PCI futuramente, né, que se posiciona contrário a essa discussão sobre cultura. Ele se coloca contrário, ele vai defender a ideia de que o socialismo, a consciência de classe, ela se constrói na necessidade concreta, né, e até aí ele não está errado, né, num certo momento ela se constrói a partir dali, mas ela não para ali, né, ela não para ali. E o Tasca, Angelo Tasca, que é um companheiro do Gramsci no L'Ordine Nuovo, né, nos periódicos, em elaboração dos periódicos socialistas ali que o Gramsci editava e cuidava, né, era editor, que tinha uma visão ligada também à cultura, ao campo profissional, né, a relação entre cultura e a formação profissional, a formação técnica dos operários italianos. O Gramsci ele não assume nem a postura A, nem a postura B, nem a do Bordiga, nem a do Angelo Tasca. Ele compreende a cultura como o conceito, a noção de cultura naquele momento, em 1916, como ele mesmo diz ali na página 83, né, que a cultura é uma coisa bem diversa do elemento burguês, né, do elemento burguês que é a ideia de conhecimento enciclopédico, onde os sujeitos apenas são passivos dentro do processo de conhecimento, né? O trabalhador, o operário, ele é passivo, ele não é ativo nessa relação. Então, ele defende que cultura é organização e disciplina do próprio eu interior, né? É tomada de posse da própria personalidade, é conquista da consciência superior pela qual se consegue compreender o próprio valor histórico, a própria função da vida, os próprios direitos e os próprios deveres, né? Mas tudo isso não pode acontecer por evolução espontânea. Então, o Gramsci mostra que a noção de cultura, a construção dessa cultura, dessa forma de viver, né, vamos dizer assim, né, essa forma de vida do operariado, ela tem que ser diversa daquela apresentada pela burguesia, diversa daquela apresentada pelas classes dominantes. Por quê? Porque ele precisa construir a sua própria concepção de mundo, uma discussão que vai até os cadernos do cárcere, até o caderno 11 lá, construir essa própria concepção de mundo, né? Ele não pode simplesmente participar passivamente de uma concepção de mundo, de uma ideia do mundo, ele tem que participar ativamente. Como é que ele faz isso? Através do processo de crítica. A construção da crítica, a elaboração dessa crítica se dá através do quê? Através do processo de reflexão, dessa disciplina, desse conhece-te a ti mesmo, né? Dessa frase que fica bem marcada desde da Grécia, né,
até os dias de hoje nos textos do Gramsci. Essa frase é importante porque ela mostra que para você poder adquirir adquirir a consciência superior, ou vamos dizer assim, a consciência de classe, a consciência do seu papel histórico, daquilo que você é enquanto sujeito, né, histórico, enquanto sujeito histórico, você precisa conhecer a você mesmo, né, conhecer você mesmo enquanto produto dessa história. Quem é você nessa história? Você é o burguês? Você é o empresário? Você é o dono dos meios de produção? Não, você é o quê? Você é o trabalhador. Então, quem é você, o trabalhador, nessa história, né? Nessa construção histórica, né? Para você defender aquilo que lhe é caro a si próprio, né? Você tomar, não assumir como sua uma concepção de mundo exterior a você, né? É isso que ele quer apresentar, né? Você vai assumir uma concepção de mundo que é própria de você mesmo, que é própria do próprio trabalhador, do operariado, principalmente naquele período, né? E é importante lembrar isso porque todo esse processo de construção da consciência do sujeito, ele é gradativo, né? Ele é um elemento, ele se confunde, né? Ele se mistura. O Gramsci apresenta ali, se mistura com o processo de construção da hegemonia, né? Porque ele questiona, se a história do mundo é uma história sobre explorado, sempre teve explorador e explorado, por que nunca teve uma revolução? Por que não chegamos ainda ao socialismo? Né? Por quê? Porque ainda estamos no processo de construção desse processo hegemônico, né? Onde ele coloca ali, onde primeiro poucos conseguem compreender, esses que compreendem têm que fazer o processo, né, de convencimento dos demais, tornar para que você vá galgando ali, você vá construindo maioria hegemônica, né, de uma determinada concepção de mundo, de uma determinada compreensão desse mundo, né, onde ele vai mostrando que todo o processo revolucionário, toda a revolução, todo o processo de construção de uma nova estrutura de sociedade, né, você vai ter um processo grande de penetração de novos conceitos, né, de apresentação, de enraizamento de novos conceitos, novas concepções de mundo. Assim foi com a Revolução Burguesa, né, com a burguesia em relação ao feudalismo, né, o capitalismo, a construção dessas novas formas, essa nova forma de estruturação social e a estruturação econômica em relação ao feudalismo, né, não se deu do dia para a noite, não foi algo espontâneo. Hoje vamos criar um mundo burguês ou vamos criar um mundo capitalista. A burguesia não pensou assim. Isso foi construindo, né, foi sendo construído através das mudanças conceituais em relação à estrutura social vigente naquele momento ali da história que ele vai apresentar ali. Ele apresenta o iluminismo como elemento, como esse elemento, né? Ele vai mostrar que ele vai apresentando ali dentro desse processo de construção hegemônica, de construção de uma nova forma de pensar a cultura e pensar o mundo ali. Não se dá do dia para a noite, ele se dá através, né, de um aprofundar da compreensão da própria realidade do mundo ali. O que você acha, Luciana? Já falei, eu disparei aqui, não parei nem para respirar. Tô vendo. Então, vamos lá. Bom, o que eu acho muito importante nesse texto é que, assim, eu acho que pensar a cultura como uma experiência reflexiva, crítica, né? Ou seja, pensar o nosso fazer, né? A nossa prática enquanto cultura e principalmente enquanto sujeitos históricos, né? E aí ele vai lá fazendo um movimento para explicar o que nesse momento, nesse texto, ele pensa por cultura. Tá, cultura é crítica, né? Isso a gente está lá na página 83. Mas ela é crítica que vem da onde? Ela parte da onde? Né? Quando ele começa a colocar lá que é a necessidade de conhecer a si mesmo. Eu penso que nesse momento ele está pensando, então, a partir do senso comum, né? Porque o senso comum para ele tem já o potencial do bom senso, né? E a partir dessa crítica é possível, então, o proletário se organizar para que possa ter mudança, né, para ter a contra-hegemonia.
Mas aí eu percebi, pelo menos de forma implícita, o caráter da educação, a necessidade da educação, né? Da educação formal dentro dessa perspectiva da cultura, ou seja, ela é um papel importante, né? Para essa transformação, porque a educação ela vai ter o papel de reprodutora de uma cultura vigente, hegemônica, ou seja, a cultura burguesa. E a educação, então, ela traria a cultura como essa crítica para buscar entender como essa cultura burguesa foi colocada, porque ela foi um processo, né? Como ele mesmo diz. A cultura, ela é um processo e a crítica, ela vai funcionar, então, de forma preponderante na formação do proletário, né? E ela vai suscitar, então, bom senso, né, a partir dessa reflexão do sujeito histórico e na sua construção enquanto tal, né, enquanto reprodutor, e eu acho que o principal é justamente essa questão dessa experiência de reflexão, né, e aí eu acho que a educação formal, ela tem esse papel, e eu acho que enquanto professores, educadores, ela é fundamental para nós podermos pensar a nossa atuação. Ou seja, será que nós também pensamos ou repensamos, analisamos criticamente o momento, o lugar, né? Para que o proletário, ou para hoje a classe trabalhadora tenha essa consciência, adquira essa consciência, né? Porque é só através da consciência que a gente pode pensar em uma emancipação, ou numa autonomia, melhor, né? Numa autonomia do sujeito, do cidadão político, o Gramsci, que seria o cidadão que pode contribuir ativamente na sua sociedade, e não só ser um ser passivo, né? O recipiente que vai adquirir toda essa cultura burguesa, né? E aí, quando ele diz lá, olha, a cultura como esse saber enciclopédico, ela só faz com que as pessoas achem que saibam mais do que as outras, né? E aí aí ele vai citar uma pessoa que eu não vou me lembrar o nome, exatamente aqui na página 82, quando ele fala que a estudantada que sabe um pouco de latim e de história, o advogado que conseguiu arrancar um canudo à indolência e ao deixar correr dos professores. Então, a gente percebe aí, né, a importância do papel da educação formal na construção dessa crítica. Que a educação formal pode construir esses que ele chama de desajustados, né? Quando ela encara a formação dos sujeitos apenas como passar conteúdo, o estudante ou o proletário ou o trabalhador apenas absorve aquele conteúdo. Então, o modo de educação burguesa, ele já está uma crítica já apresentando ali a crítica que vai se aprofundar nos outros textos, né? O modo de educação burguesa não serve para classes operárias, para o proletariado, não serve para classes subalternas. Por quê? Porque ela não está interessada em construir emancipação, em construir a autonomia dos sujeitos e a consciência crítica, né? Principalmente dos sujeitos subalternos, né? Ela quer construir, mostrar para eles, enquadrá-los, os sujeitos historicamente, enquanto aqueles que operacionalizam os ganhos capitalistas, vamos dizer assim, né? Através que eles exploram a sua mão de obra, o seu trabalho e assim por diante. Por isso que o texto, né, Homens ou Máquinas, né, ele vai meio que se complementando com esse texto, né? Vocês vão se complementando, vão se complementando no sentido de mostrar que a realidade ela não é parada, ela não está estanque, que o problema da cultura não é um problema que nasceu em 16 ali, quando o Gramsci escreve esse texto, ele vem desde para o Gramsci, é um problema da cultura, a ideia de cultura já vem desde lá do primeiro texto que ele escreveu, da redação escolar, lá, Os Oprimidos e Opressores, ela vem e vai terminar ali com a questão meridional, né, e vai ser reorganizada nos textos carcerários, né. Então, os textos pré-carcerários, eles são textos, então isso que é importante, né,
é importante deixar bem claro que os textos pré-carcerários, né, são textos conjunturais, são textos elaborados para a classe trabalhadora, são textos para a formação cultural da classe trabalhadora, né, para a formação de uma nova cultura da classe trabalhadora, para desmistificar, desnaturalizar aquilo que a burguesia naturaliza, né, ou seja, a exploração, mostrar que a exploração, que o trabalhador é explorado, desnaturalizar essa ideia de que tem alguém que manda, tem alguém que obedece, tem alguém que explora, e sempre vai ter alguém que vai explorar, e sempre vai ter alguém que vai ser explorado. Então, Gramsci vai mostrando ali que isso não é verdade, isso não pode ser naturalizado, isso é uma construção social, é uma construção econômica e social. Então, os textos vão apresentando bastante isso, e é importante mostrar que o Gramsci ainda, nesse período, então ele não é o grande pequeno teórico do PCI, a PCI, né, do Partido Comunista Italiano ainda, ele está no PSI, né, o PCI vai surgir ali em 21, vai surgir ali em 1921, né, em 21, 22, esse processo após o biênio Rosso, né, que é o processo de ocupação de fábricas por parte da classe trabalhadora na região de Turim, né? Então, assim, a cultura, ela é extremamente importante, né, para o Gramsci, porque ela faz parte do processo de construção do intelectual coletivo, intelectual orgânico. O intelectual orgânico se constrói a partir desse processo de crítica, desse processo, dessa nova forma de construção cultural. Ele se diferencia dos intelectuais tradicionais, que é uma outra discussão bastante cara ao Gramsci, mas o importante agora, nesse momento, é a gente entender que, ou a gente buscar começar a entender que, para o Gramsci, nesse momento, cultura é mais uma predisposição à crítica do conhecimento estabelecido, do conhecimento apresentado, né, pela sociedade, pela própria educação formal e pela própria educação dos trabalhadores, né, no seio da fábrica e nos seus grupos naquele momento ali, nesses seus grupos políticos naquele momento ali. Então, educação cultura é uma disposição, uma disciplina interior, é um autoconhecimento, é uma autoconstrução, né, levado a cabo a partir das condições históricas, né? A partir das condições concretas, né? A partir da concretude da vida do trabalhador. Né? Não é uma discussão que paira sobre a vida do trabalhador, uma discussão que está desconectada da vida do trabalhador. Não, ela é produto dessa vida, e ela vai reconstruir essa vida, né? Ela é produzida através da condição de exploração do trabalhador, do trabalhador, mas ela vai se reconstruindo dentro desse processo, mostrando para o trabalhador que não é simplesmente a constatação da exploração, mas é você poder refletir, poder partilhar essa informação, essa compreensão com os demais companheiros e com os demais. Por isso que o Gramsci, ele trabalhou muito nos periódicos, né, nos jornais socialistas, e ele entende que essa disciplina, que você não pode fazer um processo de mudança cultural sem disciplina, né? Sem disciplina, né? Não é um negócio cada um faz do seu jeito, não, tem que ser, tanto o sujeito individualmente tem que ser disciplinado nesse processo, como a própria organização tem que ser disciplinada nesse processo de permeabilização de uma nova concepção de sociedade, essa construção coletiva de uma nova concepção de sociedade. É mais ou menos, acho que fica mais ou menos por aí, é um texto curto, mas é um tema que vai permear, né? Ele vai atravessar toda a história, toda a formação do Gramsci. Todos os textos do Gramsci vão discutir a questão da cultura, a questão da cidadania, né? Que tipo de cidadania, esse novo tipo de cidadania, essa ideia de educação, essa ideia de educação e que vai influenciar bastante a educação no Brasil, né? Os teóricos da educação no Brasil são bastante influenciados, né? Pelo Gramsci desde dos idos da década de 70, da década de 80 ali, que eu tenho conhecimento. Acho que é isso, né, Luciana? Para iniciar, né? Eu acho que também seria legal a gente falar um pouquinho dessa ideia da consciência unitária, né?
que só por meio da cultura, enquanto esse movimento, né, de autorreflexão, de formação, que a gente pode chegar na ideia de consciência unitária, para que, de fato, possa ter essa transformação, né? Porque só a partir do momento em que todos conseguirem compreender o seu lugar, né, enquanto sujeito histórico, e aí quando você falava também da questão de que os burgueses naturalizaram, né, a sua cultura, mas eu acho que os trabalhadores também, né, pegam essa ideia naturalizada como se fosse assim, sempre foi assim, sempre é e sempre será assim, né? E aí o Gramsci coloca que essa cultura, enquanto essa necessidade de experiência de uma reflexão crítica, ela é realmente um fazer que demora, mas é necessário. Então, tá bem, eu acho que podemos abrir a conversa. Nós temos aqui no grupo gente que estudou bastante Gramsci, né? Assim, a Valéria é uma pessoa que estudou bastante Gramsci aí no passado e também no doutorado recente, né? Eu também trouxe o Gramsci. A Elisane, da mesma forma. Então, assim, eu queria aproveitar, enquanto eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei no começo, enquanto isso vocês podem organizando as vossas aí questões, intervenções, e se inscrevam ali, façam a pergunta, ou se inscrevam melhor, eu acho que é melhor falar ao vivo aqui, né? Se inscrevam ali pelo chat, ali do lado, né, à direita, e o Alessandro vai organizando comigo essas falas. Para dizer que, em parte, quando Valéria e eu escrevemos numa das revistas aí, eu não lembro agora ao certo que ano foi, né? Mas faz já um tempinho, nós nos apropriamos também um pouco do próprio Gramsci para falar do NESEF, para mostrar em certa medida como é que o nosso trabalho se expressava, né, dentro de uma visão, né, gramsciana. Até se Valéria eventualmente for falar, ela pode recuperar um pouquinho essa conversa também, né? Então, assim, bem importante. O Gramsci é um autor caro do ponto de vista, né, das leituras em educação, menos em filosofia, porque ele é pouco lido na filosofia propriamente. Aqui na Federal do Paraná, nós tivemos a sorte de ter a Anitta por muitos anos, que todos nós passamos, de certa forma, por ela aí nos estudos de Gramsci, né? E depois que ela saiu, se aposentou, nunca mais tivemos alguém que tratasse de Gramsci de modo mais sistemático, né? Então, mas isso é uma questão em quase todos os cursos aí de filosofia, não há uma presença muito forte aí do próprio Gramsci nos cursos aí de filosofia. Mas o Gramsci tem uma entrada enorme em praticamente todos os programas de educação. Isso você pode, se quiser pesquisar, você vai ver praticamente todos os programas em educação, você vai ter uma forte presença das leituras em Gramsci, né? Assim como mais recentemente em Paulo Freire, por exemplo, que era um autor que não estava na educação uns anos atrás e também passou a ter um espaço enorme, né? Eu queria, então, acho que vamos ver se tem já alguém inscrito, alguém mais que queira tem se 4 ali. Opa, deixa eu atualizar aqui. Então, o Wesley está inscrito, o Alessandro Reina, o Pedro e Elisane. Vamos na mesma, os 4 falam, depois aí Rafael e Luciana podem retomar, e nesse meio tempo, se mais alguém quiser ir falando e se inscrevendo, vai se inscrevendo, tá bom? Então, passando para o Wesley, pode falar, Wesley. Opa, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Parabéns, né, aos apresentadores aí, aos amigos. Excelente. Então, eu acho que a reflexão é muito boa, né? Porque quando a gente está falando de Gramsci e das relações, das categorias de análise para compreender a sociedade, a educação, é interessante que a gente, quando aborda um autor da natureza, né, da aplicação e do método gramsciano, né, a gente vê como que ele analisa a totalidade do processo educacional, né? Não a educação como um gueto, como algo que é dissidente dos processos de desigualdade ou de uma suposta democracia. Então ele vai analisar essa totalidade do processo educacional
porque ele está analisando a sociedade como um todo, né? Então, interessante como ele aborda, e vocês puderam tocar nesse ponto, né, das dimensões que envolvem a praxis, pensando lá, né, na escola unitária e na formação desse intelectual orgânico, que é o objetivo maior da educação, né, o surgimento de intelectuais para que, no organismo social, se torne um porta-voz das massas, né, das minorias sociais, assim, minorias representativas, né, melhor dizendo. Então, eu acho muito interessante que o desdobramento da concepção de escola unitária, que depois você vai ver no conceito de politecnia, ele vai analisar uma dimensão que está lá no Marx, né, enquanto princípio, que são as perspectivas dialéticas de formação, né? Então, ele está questionando essa pseudo-formação e essa segunda cultura, que é a cultura burguesa, atribuindo ao supostamente natural uma primeira cultura, né? Então, a crítica dele à cultura é também a essa pseudo-formação seriada, fabril, né? Pautada no aligeiramento da formação do indivíduo. Então, eu vejo que o pensamento Gramsci ele é muito legal, porque quando você vai ver os atributos que são pensados, né, em termos teóricos pelo Paulo Freire, né, de educação bancária, o próprio conceito de consciência, de emancipação, de autonomia, isso permitiu, né, a leitura do Gramsci permitiu no Freire uma leitura da realidade brasileira sem igual. Por quê? O próprio método de análise que o Gramsci se apoia é um método que obrigatoriamente tem uma relação entre teoria e prática, né? E de modo que não existe teoria sem prática, porque seria uma falsa teoria, como também uma prática sem teoria, que seria uma falsa prática. Então, nas minhas leituras, né, na época que eu estava no doutorado, eu achei muito interessante que teve um momento que, lendo a obra do Gramsci, ele era uma citação semelhante àquela que vocês abordaram aí, né, do letrado, do intelectual que está no senso comum, né, do intelectual acadêmico, que, ao não se comunicar com a realidade cotidiana dos indivíduos, ele se coloca a serviço do fetiche da mercadoria, né? Então, ele é produto desse fetiche, dessa concepção de intelecto, de formação, de homem superior, né, de superioridade. E legal que o Gramsci, bacana que o Gramsci vai desconstruindo isso durante a obra dele, mostrando quem é o intelectual, né? O que é realmente formação, qual é o papel da escola, da educação, se não buscar, né, maior igualdade do ponto de vista humanizatório. Então, eu acho que ele abre um caminho para uma dimensão humanizadora de educação que não se pauta num simples conceito de justiça, de democracia, né? Então, ele vai desconstruindo essas bases para trabalhar conceitos um pouco mais elevados. Então, eu vejo assim que a contribuição dele ela está muito ligada ao método de análise que ele faz, tanto da sociedade como também da educação. Então, parabenizo vocês pela apresentação e queria deixar essa contribuição no sentido da gente estar atento qual foi o caminho metodológico dele. E há uma questão também que se confunde às vezes, eu percebo, que é o conceito de método e metodologia, né? Eu vejo assim que até na alfabetização, quando Paulo Freire construiu o método, ele muitas vezes disse, não é método. Ele estava querendo dizer, olha, isso não é metodologia, não é receita, né? Mas o método enquanto princípio que organiza, que instrumentaliza essa dialética, o que ele vai chamar depois de dialogia, né? Então eu vejo assim que nós que estamos estudando, a gente quando olha para um cara como o Gramsci, a gente consegue perceber, né, a dimensão da análise, que ele parte de diferentes público-alvo e diferentes propósitos na análise dele, para não deixar para trás nenhum aspecto dessa análise. Então ele vai analisar a sociedade, ele vai analisar as instituições, ele vai analisar
os professores, os alunos, as contradições sociais, os desafios presentes nesses público-alvo. É como se eu consigo enxergar assim um mapa mental, é como se ele fizesse um grande alvo, né? E você vê a obra dele enxugando até chegar nesse indivíduo que é o principal, né? O público-alvo do processo de individuação, de consciência de classe, de emancipação intelectual. Perfeito, Wesley. Muito bom, boa a sua intervenção. Beleza, então vamos lá, Alessandro. Boa tarde, professor Geraldo. Boa tarde a todos os colegas aí. Parabéns para a Luciana, para o Rafael. Né? É sempre muito bom, né, retornar a Gramsci, né? E pensar junto com o Gramsci. Aproveitando, acho que foi interessante, porque o Wesley ele tocou num ponto que é exatamente o ponto que eu queria tocar, que era a questão da formação do intelectual orgânico, e que eu acho que ela se relaciona profundamente, né, com essa ideia de formação do próprio conceito de cultura em Gramsci. Acho que entender o conceito de cultura em Gramsci ele é fundamental para que você possa vislumbrar, né, essa ideia da formação do intelectual orgânico. E aí a minha questão, né, que eu gostaria de colocar, para que nós possamos pensar juntos, é essa questão da formação do intelectual orgânico no interior da escola. Porque eu vejo assim que, principalmente em 2016, quando saiu o movimento das Ocupas, né, me veio à mente assim aquela ideia, poxa vida, né, o pessoal está conscientizado e essa conscientização ela está sendo uma conscientização mais madura a respeito do ponto de vista da cultura, da política e da própria vida, né? E aí, em 2018, nós recebemos um balde de água fria, que foi justamente o avanço, né, da ideologia bolsonarista, principalmente entre os jovens, né? Quem está no chão de escola sabe disso. E aí falo em balde de água fria porque me veio à mente a seguinte questão. Eu acho que falhamos aí nesse ponto da formação desses intelectuais, porque quando a gente pensa em Gramsci, a gente sabe que essa formação do intelectual ela não vai sair da universidade. Ela se dá no decorrer da vida, né, do indivíduo, né? O Gramsci coloca isso, né? Tá amarrado no próprio conceito de filosofia dele, né? Essa ideia da concepção de mundo, né? Que todo indivíduo tem uma concepção de mundo e que essa concepção de mundo ela precisa ser formada, né, à luz do novo conceito de cultura e que se oponha, né, ao conceito de cultura burguesa. E nesse ponto de vista, eu acho que nós falhamos. E aí assumo a responsabilidade, né, sobre essa minha opinião, é uma opinião pessoal minha, porque eu acho que nós não pensamos, né, sobre esse ponto de vista de formação cultural na escola. Falamos muito em cultura, mas de que cultura estamos falando? Eu lembro da fala do Alex, quando eu mesmo perguntei para ele, né, qual que seria um caminho de resistência possível, né, em meio a todo esse cenário, e eu lembro que o Alex me disse fortalecer a cultura no interior da escola, né? Então, se a cultura ela é um ponto de resistência, de formação do pensamento, tanto para o jovem quanto para aqueles que estão, né, no interior da própria escola, então nós precisamos trabalhar e discutir o conceito de cultura. Não podemos ser omissos, né, com relação a isso, principalmente com relação ao jovem que está na escola, que é um jovem de periferia, que é uma pessoa que vai ter as suas oportunidades reduzidas, porque a gente sabe que essa ideia de meritocracia ela não existe, né? O indivíduo ele já está marcado, né, pela sua própria origem. Então, nós temos que repensar esse conceito de cultura para não cair, né, na famosa frase chavão do Freire, onde o sonho do oprimido é ser, na verdade, opressor, né? E é o que a gente está percebendo isso. Aonde nós não plantamos essa semente da cultura e não trabalhamos um conceito determinado e delineado de cultura, e aí lembro as palavras do Rafael, né? Sem disciplina, né, não tem cultura, né? Sob o ponto de vista do Gramsci, nós não teremos aquilo que nós pretendemos formar, que é um indivíduo não somente com potencial crítico e reflexivo, mas, sobretudo, né, com consciência, né, da sua origem, da sua classe, e das dificuldades também que ele mesmo vai enfrentar dentro desse processo. Né? Então, aí você começa a perceber absurdos, por exemplo, pessoas de origem mais humilde, pessoas, por exemplo, que são contra cotas, né? Que muitas vezes até
desconhece, né, até mesmo o direito que possuem a esse tipo de, não diria nem de benefício, né, mas até um processo mesmo de reparação histórica e que é mais um paliativo do que resolver realmente o problema, porque precisaria se fazer muito mais com política pública do que somente isso. Então, eu quero só que vocês comentem, né, aproveitando a fala do Wesley, essa questão de como nós podemos pensar a cultura no interior da escola. Né? Eu acho que Gramsci é fundamental para pensar em que tipo de cultura nós devemos ter no interior da escola. Então, é só isso que eu gostaria que vocês falassem, né, sobre esse processo de formação do intelectual orgânico na escola, sobre a luz do conceito de cultura de Gramsci. Tá? Obrigado, pessoal. Perfeito, Alessandro. Tá bom? Pode, Valéria, depois na sequência Elisane, e depois os comentários de vocês. Ok, estão me ouvindo bem? Uhum. Ok, então assim, fazer algumas ponderações bem simples. Gostei da fala do Wesley, a aproximação que o Alessandro fez com a realidade, essa análise foi bem interessante, porque nós realmente percebemos isso, e todo esse instrumental que o pensamento, não só Gramsci, mas sobretudo ele nos dá, é importante para fazer não a crítica e também a autocrítica. Mas assim, eu queria parabenizar vocês dois, porque, sobretudo o Truta, porque retomar os escritos jornalísticos do Gramsci é muito importante. É ali que ele tinha as condições, né, teóricas e práticas de escrever coisas impressionantes, né? Então, ele faz a análise, não sei se o Truta concorda comigo, mas que são extremamente atuais. Quando a gente lê americanismo e fordismo, questão meridional, a gente, claro, fazendo as devidas ressalvas, fazendo as devidas atualizações, a gente tem aí um instrumental bem importante para analisar problemas de hoje, porque nós estamos vivendo, de certa forma, um avanço grande do espectro fascista, né? Então, quero parabenizar, se vocês puderem se aprofundar nos textos jornalísticos, eu acho ótimo. Eu e Elisane, fizemos no mestrado uma disciplina, não com a Anitta, que trabalhava mais... naquela época, a disciplina dela era totalmente no foco da cultura, mas nós fizemos uma disciplina em que tivemos a oportunidade de analisar uma miscelânea dos textos jornalísticos. O Geraldo me provoca para dizer, acho que foi no segundo ou no terceiro número da revista do Unesef, a gente faz uso desse conceito, que, aliás, é isso que eu gostaria que vocês pudessem comentar, da consciência de si. Por que isso? Porque mais tarde a gente vai analisar o conceito da constituição da vontade coletiva. E a constituição da vontade coletiva, ela não é possível sem uma depuração, uma clareza dessa vontade individual. A vontade coletiva não é senão uma vontade individual depurada de muitas coisas, cônscia do papel ontológico do trabalhador na sociedade. Mas também, claro, né, a gente não pode esquecer que quando o Gramsci fala, ele está sempre com a ideia de partido, né? E a gente tem quando falamos hoje em intelectual orgânico, das classes populares e outras coisas afins, a gente está falando mais hoje no plano da cultura, porque nós estamos em pleno ocaso da democracia burguesa. E o Gramsci valorizava, isso é importante também, todas as formas de universalização ou possibilidade de universalização da cultura, da educação, que ele via
como positivo numa evolução, um progresso até mesmo da ordem burguesa. Então, a dialética gramsciana não é algo simples, é bastante complexa, você tem que analisar vários aspectos, senão você fica com uma visão muito bifásica que a maioria das pessoas tem desse intelectual que é tão rico. Mas no STF a gente vinha assim recuperando. Como a gente pode falar em contracultura, em briga hegemônica, em disputa hegemônica, se a gente não falar também da autoconsciência de si, do plano individual, como um estofo para uma autoconsciência coletiva. São essas as minhas observações. Muito bem, obrigado, Valéria. Bem colocado, sim. Vamos lá, Elisane, vamos fechar esse ciclo agora para daí passar a palavra para o Rafael e para a Luciana. Vão me permitir ficar de óculos escuro, mas eu comprei um lindo óculos que a lente é mais pesada que a armação e não durou. Então, eu voltei para o escuro que tem grau. Então, assim, Rafa e Lu, né? Eu gosto muito quando a gente desamba, assim, que nem o Rafa colocou, né? Desatou a falar, eu gosto porque isso vai saindo, assim, genuinamente, vai saindo até espontaneamente. E eu sempre tenho algumas indagações, porque eu estou fazendo, como o Geraldo colocou na minha tese, o diálogo com o Gramsci, com o Marcuse, que é da Escola de Frankfurt, e que, por um ser precedente do outro, sempre acaba tendo um viés, vamos colocar assim, talvez pós-marxista, né? O Gramsci numa abordagem bastante materialista, do materialismo histórico mesmo, e a Escola de Frankfurt vai caminhando sobre as perspectivas de que aquela transformação a partir da luta de classes não foi possível. E aí vem toda uma abordagem que eles fizeram, acho que a necessidade de aprofundar mais sobre essa impossibilidade. E aí, né, Ale, quando você coloca que você se sente culpado porque a gente não formou, né, eu acho que a culpa... Primeiro, vamos pegar a Cássia Kinzer, né, quando a Cássia Kinzer coloca que não se desenvolve competências a partir da escola, eu acho que a gente pode, por analogia, também refletir que a gente não consegue, somente a partir da escola, formar somente a partir da escola. É um aspecto cultural muito maior, como esses autores, tanto na Escola de Frankfurt como o Gramsci mesmo, vem colocando que é um processo formativo cultural. Isso não se dá também apenas a partir da escola. E o segundo elemento, que daí é o que para mim é muito novo, que está me suscitando muitas reflexões, que a gente traz da Escola de Frankfurt, é essa análise da personalidade autoritária, né? Essa impossibilidade, então, primeiro, dessa formação cultural, ou desses processos formativos a partir da cultura do intelectual orgânico, né? Não se deu também porque a gente tem toda uma necessidade de compreensão dessa personalidade autoritária que os autores da Escola de Frankfurt vão fazer, inclusive buscando isso em Freud. Mas aí vem uma reflexão minha, o Rafa está fazendo uma disciplina comigo, muito inquietante também, né? Que é a disciplina da Mônica, quando a gente vai justamente analisar as possibilidades ou impossibilidades no âmbito dos autores da Escola de Frankfurt, né? E aí vem a minha reflexão, a minha colocação mesmo, até para me ajudar nesse diálogo, coloco no sentido de me ajudar, né? Quando a gente pensa assim, quais são as perspectivas ou não, as possibilidades ou não, que a recusa, que a resistência, ela é uma categoria fundamental e necessário nesse processo formativo cultural, a gente sabe. Fazer resistência passa por uma perspectiva alternativa de vida que a gente já comentou, fazer resistência passa pela crítica, como a gente sempre faz aqui, fazer resistência faz resistência, por exemplo, quando eu não vou comprar num supermercado, coisa que a Valéria sempre incita a gente a fazer, eu vou comprar do pequeno produtor, eu vou comprar no MST. Fazer resistência no sentido do boicote é uma coisa. Agora, e para além dessa resistência, para além da recusa, numa perspectiva, de fato, de uma transformação, já é algo que a Escola de Frankfurt não vislumbrou mais. Tanto que vem aquela fala do Adorno, né? Que ele diz, bom, os filósofos interpretaram já a sociedade, né? Agora é necessário transformar, que o Marx fez.
Aí o Adorno retoma e diz, não, mas não foi transformado. Então, vamos voltar a interpretar a sociedade, agora numa perspectiva talvez psicanalítica, ele trouxe essa abordagem, porque essa transformação não deu certo. Isso, para mim, é um balde de água fria, né? Que nem diz o Rafa. Porque eu tenho uma formação marxista, eu tenho uma formação materialista, e na minha ingenuidade precisava justamente desses aspectos de uma formação cultural, mas a gente fazer existência, vamos lá, vamos fazer existência. De repente, quando esses autores trazem essa abordagem, de dizer, não, vamos voltar a interpretar, vamos continuar interpretando que a transformação está certo, né? Me vem essa reflexão das possibilidades e das perspectivas. Então, é a recusa, é a resistência, ou há possibilidades, ou há perspectivas de uma transformação. Não é mais a classe trabalhadora, como diz os autores, então, da Escola de Frankfurt, colocando outras possibilidades, inclusive os estudantes, que é por onde eu passo, enfim, outros movimentos sociais, mas por onde há perspectiva, por onde há possibilidades. Então, eu não vou colocar apenas como se fosse o reducionismo, porque a resistência não é um reducionismo. A resistência ela é inerente ao processo de formação cultural, ela é inerente ao processo de formação desse intelectual orgânico. Mas, para além da resistência, essa perspectiva de transformação, como é que é possível vislumbrar esse diálogo na Escola de Frankfurt e a partir do Gramsci dentro dessa formação cultural? Fica aqui a minha reflexão para me ajudar a buscar elementos nesse sentido também. Obrigada pela fala, Rafa, foi muito legal. Tá bem, Elisane. Então, vamos agora abrir para o Rafael. Mais alguém? Então, Rafa, deixa eu só aproveitar só para falar uma coisa muito de ligação, aí eu acho interessante a preocupação que Elisane traz para o final aí, né? Então, de fato, eu acho que talvez tem que se fazer uma leitura sempre dialética, tanto do Marx, da 11ª tese de Marx e do Feuerbach, como do próprio Adorno, né? Porque, no fundo, nenhum nem o outro, né, negam a relação teoria-prática, pelo contrário, né? Estão entendendo que não tem como não interpretar a sociedade e não agir, não é, no sentido da transformação, né? Então, me parece é uma questão de como é que, por vezes, é também interpretado, mas eu acho que tem uma relação aí, eu acho, o sentido que Adorno traz, eu acho que a Luciana pode falar melhor sobre isso, né? Não está negando, não está dizendo em hipótese alguma, né, de que Marx também tivesse dito, olha, pare tudo e nós vamos agora para a rua para mudar tudo. Né? Não é bem isso. O que a transformação é é um momento, uma etapa posterior a um processo teórico. Não, sempre caminha junto, né? Então, um pouco essa interpretação, no meu ver, ela aí se coloca. E uma outra coisa, né, nessas reflexões que vocês bem levantaram, aliás, com muita qualidade aqui, né, em todos os sentidos, de todo mundo que falou, e tem uma coisa ali em comum também, principalmente com Horkheimer, em especial, em relação ao Gramsci, né, que é essa questão do pessimismo da teoria e o otimismo da vontade, a vontade no sentido de então aí existe de fato uma compreensão conjunta, né, de que o processo de mudança e de transformação também não está dado, nunca estará propriamente, né, que é um outro problema que a gente tem com os conceitos como emancipação também, né, porque a gente acha que vai ter um ser humano emancipado, ou que é um fim, né? Na verdade, talvez nós tenhamos que, de fato, retomar a compreensão no sentido de que é um processo, né? Mesmo o processo de emancipação é um processo que ocorre, né? E ele tem um conjunto de sentidos, né, que devem ser aí compreendidos. Da mesma forma, porque é uma tendência mesmo, acho que tem muito a ver com essa forma como nós, de certa forma, a nossa razão foi treinada, né? Quer dizer, essa dicotomia aí do Ocidente, né, de pensar pela dicotomia, pelo positivo, opositor, negativo e tudo mais, ele
acaba trazendo um pouco as dificuldades da gente, né, superar esse tipo também de aí, compreensão, né? Mas está bem, bem interessante, mas eu acho que as problemáticas levantadas são justamente essa. Eu acho que quando a Elisane coloca o incômodo, né, porque existe também uma leitura de tentar, né, por vezes, eu acho que quando alguém comentou do Gramsci, de fato, eu acho que você mesmo falou, Elisane, eu acho que o materialismo, o Gramsci, ele é uma pegada forte, embora Gramsci faça uma releitura de Marx no sentido de uma ampliação. Por exemplo, que nós estamos vendo aqui, para quem não está habituado às leituras de Marx, do grupo, boa parte de nós estamos, por exemplo, a cultura não era tematizada, não era uma questão proposta em termos de um problema para Marx nesse sentido, como o Gramsci coloca, tanto é que ele justamente vai buscar. O que não quer dizer que Marx não tenha pensado a cultura no bojo da sua teoria. Né? Quer dizer, é um pouco isso que tem que ser compreendido. Então, tá ótimo. Eu só fazer essas pequenas aí costuras e aí passo para vocês. Quem for... eu posso fazer uma observação? Depois... Tá. Fala, Valéria. O Geraldo costurou bem isso, sabe? Quando a gente fala na importância da autoconsciência de si na consciência social, claro que eu estou trazendo outros autores. Sim, o Marx, ele renuncia a várias coisas, mas ele não consegue resolver a questão do trabalho abstrato. Não conseguindo resolver a questão do trabalho abstrato, que ele se propôs a isso, mas não teve tempo, eu acredito que muitas coisas iriam aí se resolver. Mas, enfim, a gente não pode fazer esse tipo de conjectura. Mas quando a Luciana fala, o Truta fala, eu vou voltar na questão da autoconsciência, da consciência de si, da consciência individual, como um caminho hegemônico e contra-hegemônico, uma guerra de posição no nível do sujeito e no nível da sociedade, para a gente resolver determinados problemas. Gente, onde que acaba o maio de 68? Onde que acabam as ocupas? Sabe? Então, assim, nós tivemos muitos movimentos, e a gente pode fazer essa leitura fazendo sendo assim, fazendo uma leitura dialética, jogando vários autores na roda, mas essa guerra de posição, essa guerra de movimento, essa formação da vontade coletiva, ela é bastante mais complexa. Muitas das vezes a gente se animou com movimentos que acabaram sendo totalmente engolidos, né, por elementos que, a princípio, esse próprio movimento, essa própria pulsão, como diria Freud, era contrária. Então, enfim, aí é que, por isso a fala da Luciana e do Truta me tensionou tanto a gente discutir esses aspectos, certo? É isso, obrigada. Então eu vou começar aqui respondendo lá, assim, respondendo não, né, mas mostrando que assim, a gente acha, o Alessandro falou que nós falhamos ali, o Gramsci também falhou. Se você for olhar, o fascismo se constrói posterior ao Gramsci, posterior às ocupações. Foi uma reação da burguesia, foi uma reação das classes dominantes a uma ascensão dos grupos dominados, dos subalternos, principalmente no caso do Biênio Rosso ali, né, das ocupações de fábricas, da própria Revolução Russa em 17. Então, assim, houve uma resposta, né, uma resposta. O fascismo é uma resposta de determinados segmentos ali, principalmente a guerra também, né. Tem uma série de elementos ali que constrói o fascismo, né, que constrói o fascismo na Itália, tanto que, assim, o próprio Mussolini foi membro do PSI, né, num período ali, né. Então, assim, então o PSI falhou, o socialismo italiano falhou, então a gente é um processo de aprendizado, né. Então a formação intelectual do intelectual orgânico, a formação intelectual ou a formação cultural para a emancipação, para a revolução, coisa do gênero, ela é um processo lento, demorado, né, que vai levar em consideração as questões concretas do sujeito, né. O Gramsci, os textos, bem que a Valéria falou, né, os textos do Gramsci são
são bastante contemporâneos nesse sentido, porque a realidade da exploração não mudou, né? Então você muda sujeito, você muda alguns elementos dentro da estruturação social, mas o processo como um todo ainda não mudou. Nós continuamos vivendo o capitalismo, continuamos vivendo a exploração, continuamos vivendo uma educação pautada no cartesianismo, né? Então, assim, tem a diferença histórica do tempo. Por exemplo, hoje eu acho que o Gramsci seria um blogueiro ou um youtuber, coisa do gênero. Vamos fazer no processo de comunicação, né? Assim, hoje a comunicação é outra, não é por jornal, não é por periódicos, não é por... Isso aqui é jornal que os textos, se vocês forem ler ali os textos ali, são textos que ele distribuiu na porta da fábrica, né? Não distribuiu entre seus companheiros de partido, entre seus companheiros de local de trabalho. Então, assim, a formação do intelectual, a formação cultural, ela é de extrema importância para a mudança para o conhecimento de si, né, para o autoconhecimento do sujeito. Assim, é importante a gente tomar cuidado para não cair nessa ideia de conhecimento de si apartado da realidade. Não, é a partir da própria realidade que o sujeito vai conhecer a si mesmo, né? O conhece a ti mesmo ali, essa construção dessa autoconsciência, ela é a partir da compreensão do seu eu histórico, né? Do trabalhador, de quem é ele nesse processo histórico de exploração, nesse processo histórico, né? O Gramsci, para mim, é um autor que eu acho extremamente relevante dos tempos atuais, tanto que eu utilizo ele como o Geraldo comentou ali, que é um dos autores que eu trabalho na discussão da minha dissertação, que é sobre a BNCC, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é essa nova ideia na educação brasileira, né, que já vem vindo desde, não é algo novo no governo Temer com a reforma do ensino médio, ou agora do governo Bolsonaro, é algo que já vem vindo, são ideias que vêm sendo permeadas pelo empresariado, né, que é uma certa procedimentalização da educação, né, é uma ideia de você transformar a educação, você impossibilitar a educação, você transforma tudo em instrução, você transforma tudo aquilo naquele saber lá que o enciclopédico, né, onde você vai tacar a informação no estudante, ele vai ser um recipiente que vai receber essas informações sem processo crítico, sem elaboração crítica. Claro que o discurso do documento ele é um discurso bonitinho, mas você não tem crítica, né? Você não tem essa construção dessa consciência do estudantado. O estudante, por que não podemos dizer que nós falhamos? Não, nós cumprimos um papel nesse processo de ocupações ali que o Alessandro comentou. Nós cumprimos o nosso papel de levar a informação, de levar o debate, levar a crítica, levar a reflexão, buscar refletir conjuntamente com a estudantada, buscar refletir conjuntamente com a sociedade, né? O que nós não podemos fazer é entender esse processo onde nós temos que doutrinar. Não, nós temos que levar o elemento, né? E aí o sujeito vai fazer as suas escolhas. E às vezes as escolhas não são as escolhas que a gente acha que deveriam ser feitas. E não foram, né? Tanto que nós vivemos no governo que nós vivemos, né? Então, assim, eu acredito que pensar o método de análise do Gramsci da realidade, a partir do método gramsciano de análise da realidade, de análise da educação e da cultura, pensar o conceito de cultura, ele é essencial para pensar a educação, pensar a construção da cidadania, pensar a escola, pensar inclusive o conceito de filosofia, né? O Gramsci ele identifica o conceito de ideologia, cultura, concepção de mundo, ele faz uma junção desses conceitos para pensar também a própria hegemonia. Lembrando, eu acho que é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que eu devia ter falado lá no começo, né? Que o Gramsci não teve acesso a todos os textos do Marx, né? Ele não tem acesso, por exemplo, ele não teve acesso à ideologia alemã. O Gramsci não chegou a ler esse texto. Quem sabe muita coisa poderia ter mudado ou não, né? O acesso do Gramsci é acesso indireto. Nesse momento que nós estamos discutindo agora, até mais ou menos a fundação do PCI, ali o acesso às obras do Marx é de forma indireta, né?
é através do próprio Croce, né, Benedetto Croce, é através do Labriola, é através dos intelectuais italianos. Então, assim, tem muita coisa que o pessoal fala, mas o Gramsci está sendo idealista quando ele fala em construir a consciência de si, ou que ele fala ali, o homem é sobretudo espírito, isto é, criação histórica e não natureza. Olha o idealismo gramsciano falando sobre o homem ser espírito, não ser concretude, não ser... Não, o Gramsci está apresentando um conceito, apresentando uma noção no início da sua própria formação. Esse aqui é o início da formação do Gramsci, inclusive como o marxista que ele vai ter futuramente, né? Ele já traz os elementos, mas assim, são elementos mediados por outros autores também, né? Acho que é importante deixar isso bem claro para não ter confusão, na hora de ler o próprio Gramsci, né? Ler os textos do Gramsci. Ele é um autor que ele vai se construindo ano a ano, artigo a artigo, leitura a leitura, leitura que ele faz do marxismo da própria realidade, né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu falei tudo que o pessoal comentou, que a gente sai falando e eu gosto de falar, né? Então, assim, só para terminar, Alessandro Reina ali, nós não falhamos, assim, nós estamos no transcorrer da história construindo e reconstruindo aquilo que, porventura, é desmontado pela própria classe dominante, né? Pode ir lá, Valéria. Foi você. Quer dizer, Valéria não, é Luciano, desculpa. Tá. Bom, acho que valeu, Valéria, pelas contribuições, Elisane e Alessandro. Assim, e também eu queria falar para a Alessandra assim, que esse texto me instigou a pensar que, assim, enquanto produtos históricos que nós somos, será que nós, enquanto professores mesmo, também paramos para pensar nessa consciência de si nossa? Será que nós temos essa consciência do nosso lugar histórico realmente, né? Nessa questão dessa experiência da crítica? Portanto, que eu acho que nós não falhamos, né? Eu acho que é o processo. Talvez nós quiséssemos que fosse mais rápido o resultado, mas eu acho que enquanto processo faz parte o reprocesso, né? Talvez até para que a gente possa pensar como fazer esse movimento, né? De consciência de si e para pensar de forma mais coletiva, né? Como a gente mobiliza isso coletivamente, que eu acho que é importante. Então, Elisane, assim, eu vi que você está bem angustiada aí, né, com a escola de Frankfurt. Assim, primeiro, eu penso a escola de Frankfurt não como um corpo, né? Por quê? Porque se a gente for ler os autores, a gente vai ver que entre eles há divergências, né? Então, sobretudo, assim, eu posso falar um pouco do Adorno. Eu não vejo que realmente ele faz essa afirmação de forma tão contundente, né? Eu acho que há também aí nele uma certa angústia de pensar que muitas coisas ocorreram nesse processo que a gente não conseguiu sair, né? E só se afundar nele. E daí vem essa ideia da indústria cultural, que às vezes é tão batida, as pessoas falam tanto, e muitas vezes fica na superfície, quando ele vai dizer, o grande problema é que ela vem legitimando tanto essa cultura burguesa, que é nos enfiado goela abaixo o tempo todo, sem nenhuma possibilidade de reflexão, porque nós não temos tempo, né? Se a gente pensar no texto dele sobre o tempo livre, nós não temos tempo. Às vezes a gente não tem tempo para ler um livro, para pensar, né? E eu acho que ele também, quando vai dizer assim, que toda teoria é uma prática, é justamente o que ele está dizendo. A gente só pode pensar a partir desse momento histórico, do que está acontecendo, né? Tanto é que a gente vai ver que os escritos dele, do Horkheimer, dão uma mudada quando eles chegam nos Estados Unidos, quando eles se deparam com uma outra realidade, né? E daí, quando ele fala também, lá na dialética negativa e na teoria estética, que nós deveríamos pegar os conceitos e tensioná-los o máximo possível dentro da realidade e que dali possa sair um novo conceito, é justamente esse movimento dialético, de pensar, né? De pensar essa realidade a partir de uma prática e não só a partir de uma teoria que fica totalmente abstrata,
né? E por isso, tanto a crítica à subjetividade, porque a nossa subjetividade, alguns vão dizer assim, nossa, a subjetividade agora foi sequestrada. Será que ela foi? Será que algum dia a gente conseguiu construir essa subjetividade? Né? Será que algum dia a gente conseguiu construir essa consciência de si? Eu acho que é aí que está o ponto para pensar, né? Dentro desse movimento, porque a gente tem que pensar que tanto essa hegemonia da cultura burguesa, ela está onde está porque ela foi um projeto, ela foi pensada, né? Que é o que aparece ali um pouco no Gramsci, quando ele fala, olha, isso é de passo a passo, de pessoa a pessoa até chegar no coletivo, porque é um projeto que foi pensado, né? E aí, agora, como nós vamos reagir a isso, como nós vamos resistir a isso, que é o problema, né? Porque é claro que eu acho que nenhum deles vão nos dar resposta e só vão colocar mais lenha na fogueira para que a gente possa pensar realmente, né? A partir dessa realidade. E qual o papel da cultura, né? Quer dizer, porque às vezes a gente só vai, porque é cultura, mas será que também nós paramos para pensar como nós pensamos a cultura, qual o nosso lugar dentro da cultura, o que nós fazemos com essa questão de enquanto professores mesmo, o que nós colocamos, o que nós lemos, o que nós fazemos, né? Então, eu penso isso a partir do Adorno, né? Principalmente quando ele vai dizer, precisamos pegar o conceito e tensioná-lo na realidade, até que possa surgir um novo conceito, porque senão não faz sentido trabalhar com conceitos. Uhum. Eu acho que fica sempre só essa ideia de tensionar mesmo. Uhum. Talvez não só um novo conceito, como uma nova realidade. Quer dizer, uma nova realidade. É um processo dialético em Adorno. Eu queria aqui, desse texto que eu comentei na sessão passada, Atualidade da Filosofia, do Adorno, está meio apagado aqui, mas eu encontrei esse trecho que confirma isso que nós estamos falando, que a Luciana comentou, que eu comentei também no começo. Vou tentar ler, está meio apagadinho aqui, mas é um pequeno trecho que ele, de fato, mostra essa relação dialética entre teoria e prática na leitura da 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Adorno diz assim, quando Marx reprovava aos filósofos que apenas haviam interpretado o mundo de diferentes formas, que apenas o haviam confrontado, tratava-se de transformá-lo. Essa frase não somente é legitimadora da praxis política, e sim também da teoria filosófica. Veja, está dito, né? Ele está justamente dizendo isso, não me leiam mal, não me interpretem de outra forma. Eu estou dizendo que o que Marx disse faz sentido, quer dizer, e a crítica do Marx, na primeira tese de Marx sobre Feuerbach, tem um endereço, né? É a crítica a Hegel, em especial, né? E veja, o próprio Marx, em boa medida, só foi possível pelas leituras do próprio Hegel, né? E pela crítica e absorção de muitos dos conceitos hegelianos também. O próprio Adorno dizia-se hegeliano, em certo momento, né? Mas no sentido, em que sentido? Sempre numa leitura. Esse é o grande problema, talvez, do pessoal que não vem aí da filosofia, ou que não, né? Por vezes, mas a própria pedagogia tem estudado muito filosofia, né? Mas é um pouco entender como é que opera, né? Como é que o pensamento opera, né? Ele é sempre muito complexo, como fora dito aí. Mas eu acho que aqui, pelas palavras do próprio Adorno, ele nos diz exatamente isso. Então, a mudança. Agora, eu queria só, por fim, assim, na minha parte, assim, da reflexão dessa questão, acho que não, de fato, a palavra que foi usada aqui, onde é que falhamos, a falha e tal, de fato não é bem esse o aspecto. No fundo, talvez o que existe de fato é um processo tenso de luta de classes e que a classe trabalhadora ela ainda não conseguiu, dentro da perspectiva marxiana,
se assumir ou se tornar sujeito da história enquanto, e dentro da linguagem gramsciana, da contra-hegemonia, né, de se tornar a classe, de fato, que tenha a condição de, digamos, dirigir, dar direção ao processo social, político, de vida, etc. etc. Então, acho que não... eu acho que assim, eu acho que a escola, e aí foi bem refletido aí no Alessandro, no contraponto até da pergunta feita ao Alex em outro momento, né? Mas, de fato, eu acho que a escola, ela tem... Nós temos uma responsabilidade, sim, né, de produzir, tomar a escola como um espaço, né, de cultura e de uma referência crítica forte ao sistema burguês de formação, né? E aí criar elementos, evidentemente, eu acho que o Saviano, até na abertura do evento, né, ele fala bem, quer dizer, esse pessoal da escola sem partido é que tem que doutrinar, porque nós não precisamos doutrinar. Porque se a gente fala o que o mundo é, né, basta ver o mundo como ele é. Quer dizer, para eles isso é doutrinação, evidentemente que não é esse o ponto. Quer dizer, no fundo, quando nós mostramos os processos culturais, mostramos o que é a história da classe trabalhadora, quando nós mostramos os processos de exploração e tudo mais, quer dizer, a gente revela a história, a gente revela a existência humana, né, como ela é, nos tempos de hoje, do passado, etc. E aí, é claro que com isso, né, nós vamos produzir uma referência, digamos, de entendimento do próprio humano, do sentido humano de outra forma. Então, acho que é isso, nós temos que manter, talvez, pensando aqui que nós também temos a relação com o sindicato, com a participação, a formação, né, da sindical, às vezes eu acho que aí existem alguns elementos que a gente poderia tensionar mais. Eu acho que, embora haja um esforço por parte, né, dos espaços aí do sindicato para criar formação, etc., mas nos últimos anos, agora está tentando recuperar, mas nos últimos anos se acomodou, não é? Deixou meio para lá esse processo de formação, no sentido da consciência de classe, né? E aí eu acho que a Valéria, e vocês colocaram bem, é uma dialética aí da relação do coletivo, da consciência e do individual. Existe um movimento que eu acho que os autores, né, de Frankfurt também acabam assumindo bem. Então, eu queria só fazer um pouco essa reflexão. Eu achei aqui esse texto, que é esse que eu estou devendo mandar no grupo, vou mandar essa semana, tá? Pode deixar que eu posto, professor Geraldo. Você tem aí, coloca em PDF. Tenho. Assim que acabar a reunião, eu já coloco. Ótimo, faz favor. Eu preciso localizar ele aqui, eu não sei onde está. Eu estou com uma cópia muito apagada, na verdade. Beleza? Tá bom, gente? Mais alguém quer falar? Porque eu queria... Vocês podem continuar, mas só que eu vou ter que sair, eu tenho que me preparar para aquela fala da noite. Eu tinha... Professor... Pode falar. Não, mas se os nossos comandantes aí tem que sair, o Truta tem que sair também, porque daí eu deixo. Daqui a pouquinho, não, meu não é já. Não, mas vai, Márcio, vai, vamos mais uns 10 minutinhos, vamos embora. Então tá bom, é instigante muito, né? Eu fiquei aqui fazendo um percurso aqui, como o Alessandro fez inicialmente também, e fui longe. Eu acho que essa tentativa aí do conceito de intelectual orgânico, da construção de um intelectual que seja que não perca essa ligação com a classe de origem, e como isso tem que ser feito para ser contra-hegemônico, para romper com essa ideia de hegemonia cultural mesmo que é observada pelo Gramsci, ela encontrou um problema na praxis. Assim, quando a gente estava falando sobre a dificuldade, o Alessandro levantou lá um questionamento sobre se nós haveríamos falhado. Eu penso o seguinte, no próprio texto, né, ele adverte para a gente a busca da tentativa de se enxergar, de saber quem é o seu verdadeiro eu, né? E eu creio que nos cabe agora, enquanto sociedade, enquanto esquerda, enquanto militante, enquanto professor, etc., intelectual, orgânico que queremos ser,
é tentar ver se nós não enxergamos. Eu enxerguei alguns erros meus em relação ao trato, num primeiro momento, a esse movimento fascista que surgiu por parte da juventude também, né, que foi expressado, pegou eles, pegou pelo lado da paixão. É compreensível que pegue nessa faixa etária. Acho até que pegou menos no final, graças a Deus, né, ou ao cosmos, seja lá o que for. Eu vi que o movimento ainda, que houve uma resistência democrática, ainda foi por parte da juventude, né? Mas o que eu observei nesse processo de formação que eu queria deixar assim de impressão que me preocupa? Nessa tentativa, nessa perspectiva de que alguns têm que ser, por isso que, professor Geraldo, eu acho que a peça-chave não é, porque para mim fica essa sombra do espírito absoluto do Hegel atrás de todos os autores. A ideia de que existe uma vanguarda, de que existem alguns espíritos que estão acima dos outros, que ultrapassaram a ideia de consciência sensível e atingiram um ponto que se transforma numa espécie de avatares da razão. Ela é maravilhosa, mas ela é perigosa, porque ela parece nos gerar uma ideia messiânica. E o que eu percebi quando efetivamente, por exemplo, os nossos amigos intelectuais orgânicos de esquerda tomaram o poder, isso subiu para a cabeça. E houve um descolamento da realidade do eu verdadeiro, objetivo, que era a classe trabalhadora. E aí as contradições passaram a aparecer, e eu vejo o seguinte: hoje nós não precisamos de doutrinação, como o professor Geraldo falou, nós precisamos simplesmente mostrar o que é a realidade. Mas não podemos nos esquecer, para que não voltemos a cometer os mesmos erros, de que enquanto alguns intelectuais orgânicos estavam na máquina pública comandando o poder, eu notei uma arrogância, um descolamento da realidade. Isso desdobrado nas salas de aula, nas escolas, eu vou chamar a atenção assim: o tema fundamental do texto é a questão da cultura. E me veio um exemplo muito simplório, mas do que eu vivenciei. Eu vivenciei intelectuais orgânicos que estudaram Bourdieu, por exemplo, e entenderam sobre a dominação simbólica. Perceberam que a classe dominante dita os seus valores e impõe às classes dominadas os seus valores. Só que quando chega lá no chão da escola, na hora da praxis, não existe um processo dialético de reflexão. Isso é tomado como doutrina. E, por exemplo, você faz uma semana cultural, professor, eu desafio os meus colegas aqui, porque isso está no campo prático. Há 10 anos atrás, nós fazíamos semana cultural, você podia inventar o tipo de semana cultural que fosse. Sabe o que saía? Saía a Semana do Funk. E saía a Semana do Funk referendado por um grupo de intelectuais que achavam que estavam defendendo a cultura da periferia, a identidade dos periféricos, sem fazer a reflexão dialética de que aquilo, de fato, era indústria cultural. Aquilo não era identidade das massas. Aquilo ajudou a construir o fascismo. Aquilo ajudou a construir o processo de dominação simbólica. A pessoa não percebeu. Então, para mim, falta de nossa parte, os intelectuais orgânicos que saem das universidades, chegar na realidade e ter um processo crítico, de não aplicar os conceitos como se fossem dogmas e tentar fazer a reflexão crítica e observar se não está caindo nesse tipo de armadilha. Eu me lembro assim, tive uma discussão séria num determinado colégio aqui. Foi feita daí, no outro ano foi feita outra semana cultural e daí era por estado. Cada sala pegava um estado. Quem pegou o Rio de Janeiro fez o quê? Abandonou o samba. Abandonou a raiz africana verdadeira. Se apegou um elemento da indústria cultural e daqui a pouco aquilo é Rio de Janeiro, aquilo é cultura de mar, aquilo é cultura das bases, aquilo é cultura dos proletários. Aquilo é cultura dos proletários, aquilo é dominação simbólica da classe dominante, da cultura. E, infelizmente, nós, como intelectuais orgânicos, estamos falhando na leitura dos conceitos e na hora que colocamos em prática. Me perdoem a crítica. Muitos colegas meus do campo da sociologia estragaram muitos alunos com essa visão. Me perdoem. Muitos colegas meus, também, talvez do campo da filosofia, pode ser que eu também tenha caído nesses erros, mas muitos colegas meus pedagogos, no afã de defesa de uma classe oprimida, não conseguem propiciar nem aquilo que Saviani diz que nós temos que propiciar aos indivíduos para que eles possam romper com essa cultura hegemônica, que é o quê? Dar conteúdo às bases.
gente, eram milhões de coisas que me veio aqui à minha cabeça, então, para mim, eu acho que a gente tinha que fazer essa reflexão de identidade por parte de nós, enquanto intelectuais orgânicos, dos próprios alunos, a gente tem que conseguir fazer isso com eles, eles encontrarem qual é a verdadeira essência deles, a origem, e não simplesmente, né, acabar reproduzindo, que é o que a gente acaba fazendo. Eu vou fazer uma observação, se vocês me permitem, eu vou ser bem rápida. Quando a gente usa esse termo, Márcio, intelectual orgânico, então, em Gramsci a gente sempre é orgânico, sempre é. Orgânico do quê? De alguma coisa. A gente até pode ser, nós somos orgânicos da burguesia, da estrutura estatal, mas temos consciência que deveríamos ser orgânicos das classes populares. E se a gente diz assim, quero ser orgânico, a gente talvez não esteja, não é preciosismo, na verdade, é porque a gente não pode esquecer a dimensão da prática, né? Então não dá para não ser, não estar na dimensão da prática, da teoria. Então a gente sempre é orgânico de alguma coisa. Às vezes, querendo efetivamente ser outra coisa. Nós gostaríamos de ser intelectuais progressistas. Nós gostaríamos de ser, mas nós não conseguimos, e a gente prova isso no dia a dia, quando, por exemplo, a gente sai correndo para atualizar Lattes a cada hora, cada vez que tem um ISSS novo, e damos salvas de palmas a algumas publicações nossas, inclusive. Discuti isso com o Geraldo esses dias, é uma dialética também. Por um lado, a gente faz essa questão aí de que nós precisamos, mas será que precisamos mesmo? Será, entende? Então, é nesse sentido. E o Gramsci a gente não pode esquecer que ele dizia assim, a educação dos filhos dos trabalhadores tem que ser dogmática. O que ele estava querendo dizer com dogmático? Ele explica isso. Nós precisamos dar todo o estofo necessário. Eles precisam entender bem a sua língua, eles precisam entender um pouquinho de matemática, eles precisam entender elementos culturais da cultura do seu continente e dos outros, elementos de geografia, etc, etc. Então, quanto mais conhecimento, né, ele tiver, melhor para formar os elementos que são necessários para ele ter a tal da consciência mais elevada. Então, assim, quando tu fala da feira cultural que virou feira de rap, sei lá, enfim, esses elementos, quando o Saviani vem, são só ponto de partida. A escola ela tem que partir disso, porque isso que é o senso comum, mas jamais reafirmá-lo, né? Então, a educação e a escola unitária é uma escola pesada, é uma escola conteudista, é uma escola que dá elementos para que o estudante seja instrumentalizado a aceder a níveis mais abstratos, níveis superiores de reflexão, né? Agora, sim, orgânico de alguma coisa a gente sempre é, mesmo não admitindo. Nós não conseguimos ser orgânicos das classes populares. A gente faz uma tentativa muito forte disso, mas a gente ainda não consegue. É isso, gente. Beleza, Valéria. Mais alguém gostaria? Senão a gente já vai encerrando. Acho que não tem mais ninguém aí inscrito. Eu, particularmente, achei muito, muito boa assim, a nossa reflexão, assim, bem legal, pelas provocações que Truta e Luciana fizeram inicialmente, provocaram mesmo, porque houve um baita aí debate, né? Uma boa participação de todo mundo, né? Então, acho que ficamos por aqui. Não sei se Luciana e Truta gostariam de falar mais alguma coisa, mas sempre lembrando que cada leitura, cada discussão que a gente faz do autor, a partir de um texto, a partir daquilo ali, vai trazendo elementos para a gente compreender mais e melhor, né? Em duplo aí sentido. A gente vai alargando e aprofundando a compreensão, né? Eu acho que isso é bem importante. E, então, assim, foi muito, muito legal, né? Queria agradecer aí a mediação dos dois.
E vamos em frente. Na semana que vem é com o Lukács, né? E também temos gente aqui no grupo que, né, estudou bastante Lukács. E vamos fazer uma bela discussão na semana que vem com a participação do Alessandro. Acho que a única coisa que é importante, acho que para finalizar ali, que o Gramsci é um autor da chamada Europa periférica, né? Sim. É um autor do marxismo periférico, tanto como o Lukács, ele não está no centro, inclusive ele é bastante, há várias discussões, que ele foi bastante perseguido, inclusive para as posições dele não serem, assim, o puxão de orelha que ele deu, né, tanto no Trotsky quanto no Stalin, no processo de cisão ali do Partido Soviético ali e tal, pode ter custado alguns anos de prisão dele nesse processo aí, a grande discussão. Eu só queria indicar uma coisa para vocês ali, é um texto antigo, é um livro antigo, eu não sei nem onde tem para vender mais, e eu, sinceramente, poderia até disponibilizar o meu para digitalização, só que é o meu livro, mas ele está cheio de risco, então ia ficar horrível a leitura de quem fosse fazer, né? Se alguém tiver com pouco risco ou com nenhum risco, esse livro, que é o Gramsci em Turim, do Edmundo Fernandes Dias, eu acho que é um texto, assim, que é a construção do conceito de hegemonia. Ele apresenta o Gramsci dentro da história do socialismo italiano, ele mostra a história do socialismo italiano, ele mostra o Gramsci dentro das suas produções pré-carcerárias. É um texto, acho que é extremamente importante para quem quer começar a ter contato com o Gramsci sem ter contato direto com os textos, principalmente pré-carcerários, né? Ele vai dar um apanhado ali, um apanhado bem bacana ali, da construção do conceito de cultura, cidadania, hegemonia e assim por diante ali. Acho que é um texto, Gramsci em Turim, do Edmundo Fernandes Dias. Fica a indicação aí pro pessoal. Beleza. Mais alguém? Quer falar, Alisson? Não, tranquilo, só agradecer os colegas. Tá ótimo, então, gente. Importante. Ótimo, então nos vemos na sexta-feira e eu vou me preparar um pouquinho para a fala da noite. Mas é importante, eu acho que tem uma coisa aqui para o grupo, né, dos que estão por aqui ainda, nós estamos ainda em 29, hoje nós atingimos 38, 39 pessoas, né? Bem importante isso, né, a participação de um bom grupo. E assim, por outro lado, acho bem interessante que nós conseguimos colocar a Unesef também ao lado de grandes figuras do cenário intelectual nacional, enfim, caso do Saviani, do Frigoto, do Boito, né? Todas aí figuras do próprio como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dele, que esteve ao lado do Saviani, né? Lombardi, né? É uma figura bastante conhecida, inclusive a primeira vez que eu ouvi, eu já tinha lido vários textos dele e tudo, então uma pessoa fantástica também. Então foi assim importante da nossa parte também, da gente, isso aumenta a nossa responsabilidade, evidentemente, né? Então, fundamental, esse é o 5º Congresso Internacional que a Federal da Paraíba está promovendo, e eles nos colocaram digamos, na programação deles aí anual. Então, vamos acabar tendo aí uma participação nessa rede que estamos construindo. O Jorge Hermida faz parte desse grupo da Rede Internacional de Educação Filosófica. Aliás, na apresentação ontem, ou ontem, não lembro, ele e um dos integrantes, ambos fizeram questão de dizer que o grupo deles lá tem um recorte de leitura a partir da filosofia também, né? Então, eles fizeram questão de frisar o sentido da educação filosófica, né? Então, bem importante, porque eles fazem parte já dessa rede que, no segundo semestre, nossa ideia é justamente colocá-la em diálogo e não só. Tentar consolidar até o final do ano, né? Então, claro, dentro dessa rede tem o pessoal mais próximo da nossa perspectiva teórico-metodológica, e tem gente que não é tão assim, da mesma perspectiva. Muito embora o novo grupo, né, que está se formando,
Ele tem uma tendência mais próxima, em termos de compreensão teórica metodológica, né? Então, outra hora a gente fala sobre isso, porque eu também preciso me preparar aí. Gente, valeu, então. Obrigado. Sobre as presenças, o Alessandro está tirando... Toda semana ele tira a cópia ali e me manda, então não se preocupe por o nome no final aí. Já está todo mundo aqui comigo. Beleza? Falou, um abraço. Tá se cuidando por aí. Deixa eu mandar o link lá.